A gente está aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou o Luciano, sou pastor daqui da Igreja Vida Cristã, e nós estamos ensinando hoje, terceiro dia na matéria Teologia Sistemática. Nós estamos no primeiro assunto, que é a introdução e um aprofundamento da Escritura. Nós começamos pela Escritura Sagrada. Eu quero, antes da gente começar, agradecer ao nosso Deus, nosso Pai, em oração. Hoje são 25 de março de 2019. Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda glória, honra, louvor e adoração seja o seu nome. Te adoramos e bendizemos essa noite pela sua palavra. Santificado seja o seu nome, Pai. Levantado e exaltado o nosso Deus. Obrigado pelo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, e que nessa noite vai nos ensinar a respeito da palavra e nós recebemos sua instrução, Pai. Obrigado pelo privilégio de estudarmos teologia e aprendemos de Jesus, aprendemos do nosso Deus, do Senhor nosso Deus. Crescemos e cremos, Pai, que esse é o assunto, a matéria mais importante a ser aprendida, meditada no mundo, Pai. Graças nós te damos porque estamos aqui no Brasil e de uma forma livre isso é possível. Tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Podem assentar-se. A gente está na nossa primeira lição. Eu disse aos irmãos que eu estarei fazendo uma revisão. Toda a aula a gente vai estar fazendo uma revisão do que foi falado. E hoje eu quero, com a graça do Senhor, estar encerrando essa parte das Escrituras. Não que o assunto se encerrou, porque tem muita coisa para a gente falar sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Escritura, mas é porque a gente vai avançar, senão o nosso curso ele vai demorar uns 5 anos, só em teologia sistemática. É muita coisa mesmo. E para você ter ideia, nós estamos usando essa apostila aqui, ela tem 240 páginas. Nós temos essa outra aqui que eu estudo, que tem 540 páginas, imagina só. E nós temos mais alguns livros ali para indicar para os irmãos. Essa semana, para a próxima semana, eu vou estar entregando essa apostila para vocês, tá? Em PDF. Ela vai ser entregue para você ser abençoado aí nos seus estudos. Também todos que são aqui da escola vão receber essa apostila em PDF. Bom, a gente falou, irmãos, nas últimas aulas sobre teologia e falamos da importância da Escritura. Teologia, Deus do grego, logia, estudo, conhecimento. Nós vimos que o assunto mais importante de ser estudado na vida é a teologia, porque nós estamos aprendendo sobre Deus. É a primeira matéria que se foi estudada, porque na verdade sempre brotou no coração do homem aquelas perguntas: quem fez tudo? Quem criou isso tudo? Quem é o Senhor disso tudo? A quem devemos prestar contas disso tudo que está feito? Então as perguntas sempre vão remeter a resposta para Deus, sempre. Nós vimos, irmãos, em primeiro lugar a natureza da teologia, vimos também a possibilidade da teologia, possível que Deus quis se revelar a nós. Nós vimos também a necessidade, é extremamente necessário estudarmos teologia, porque é o assunto mais importante a ser falado na vida. E aí então a gente entrou em Escritura e começamos a falar dos atributos da palavra de Deus, da Escritura. A gente viu a natureza da Escritura, que é o próprio Deus falando. A gente chegou à conclusão que a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco, é o próprio Deus expressando a sua vontade para o homem. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente viu também, irmãos, que nada se compara a ela. Nada pode ser colocado no nível das Escrituras. Não tem como você colocar sonhos no mesmo nível de Escritura. Não tem como você colocar visões no mesmo nível de Escritura. Não tem como você colocar nem testemunho interior no mesmo nível de Escritura. Eu percebi de Deus, eu tive uma impressão, tive um testemunho interior. Não, nenhuma dessas coisas, na verdade, chega perto da Escritura. Por quê? Porque a Escritura, irmão, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a única regra de fé e prática, é a única coisa segura. É o que realmente tem substância, é seguro, tem consistência. Nós vimos, irmãos, a inspiração da Escritura, usando 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus é inspirada por Deus, foi soprada pelo próprio Deus. Deus soprou a sua palavra e essa palavra chegou a nós. Se você acompanhar na apostila, é a página 14, tá, irmãos? Seria bom até que vocês acompanhassem aí, porque os nossos slides de hoje são os slides da continuação, tá? Os slides da aula passada eu vou passar para vocês essa semana também.
dessa aula. A gente falou da inspiração da Escritura, Deus falando com o seu povo, Deus soprou a sua palavra ao seu povo. Vimos características da Bíblia, escrita por mais ou menos 40 autores, 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. A verdade, no período de 1610 anos, é que ela foi escrita. Temos uma unidade na Escritura, ela é perfeita, infalível, unida, não há erros nas Escrituras, não há falha na Escritura, há uma unidade. Jesus mostrou essa unidade quando Satanás tirou um texto do contexto, ele foi repreendido por Jesus. Nós vimos, irmãos, que se existir alguma contradição em algum ensino bíblico, é porque está sendo manejado errado. É possível a gente manejar a Bíblia de forma errada, é possível. Satanás manejou, chegou diante de Jesus, usando o Salmo 91, achando que Jesus ia cair naquilo. Satanás estava manejando a Bíblia de forma errada. Aí Jesus foi manejando a Bíblia de forma correta, repreendeu Satanás. Entendem? Então não há contradição na Bíblia, nenhuma. A contradição que possa existir é porque alguém está interpretando errado. Pode ter certeza disso. Viu Jesus falando sobre isso? A gente viu os judeus não respondendo nada diante da colocação de Jesus, quando Jesus, lá no livro de Mateus 22, de 41 a 46, quando Jesus nesse livro expressou a realidade de Davi, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então ali o judeu é questionado, o judeu, que são os fariseus que Jesus está falando, são colocados na parede, mas eles não têm resposta. Não tem resposta e nem contradizem, porque o judeu sabe que não há contradição na Escritura. Então tinha esse vácuo que Jesus mostrou, que não existe mais, porque Jesus é que é descendente de Davi, segundo a carne, com 100% homem, e Jesus é Deus, 100% Deus, e no Espírito, certo, irmãos? Então, na segunda carne, ele veio da descendência de Davi, mas ele sempre foi Deus, ele é Deus. Então, por isso que ele é esse Senhor que disse ao seu Senhor. Deus, o Senhor, disse a Jesus, o Senhor. É isso que o Senhor Jesus falou para os fariseus. E hoje, irmãos, a gente vai começar na página 19, falando da infalibilidade da Escritura. A Escritura ela é infalível, irmãos. Essa infalibilidade da Bíblia, irmãos, ela vai acompanhar necessariamente a inspiração. Se você falar que a Bíblia é inspirada, olha, pensa comigo, irmãos, você vai ver que no curso de teologia tem muito raciocínio lógico. Nós aprendemos errado, irmãos, que essa história de mente é inimiga de Deus. Irmãos, a mente não é inimiga de Deus, coisa nenhuma. A mente foi criada por Deus, a mente é uma bênção. Agora, se você der vazão à sua mente, andar na carne, os seus pensamentos foram contrários à carne, aí, irmão, vai ser absolutamente inimigo de Deus. Renova a mente com a palavra, sua mente é uma bênção. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque há uma ideia de que o que for de raciocínio, o que for de lógica, o que for de reflexão mental e intelectual é errado. E a gente está desmistificando isso. Não é errado. Você entende Deus também com seu raciocínio. Amém, irmãos? Com o seu intelecto, você entende Deus na sua mente também. Então você quer compreender. Como 2 mais 2 é igual a 4, Jesus, Deus e o Espírito Santo são um. Você entende isso? 2 mais 2 é igual a 4, os 3 são um. E os 3 são 3 pessoas diferentes. A Bíblia é a verdade. Você também entende que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há um entendimento disso. Amém? Como 1 mais 1 é igual a 2. Há um entendimento disso. É intelecto mesmo, você entende com a mente. A mente renovada pela palavra de Deus, e é isso que nós estamos fazendo constantemente aqui, tá? E renovando a nossa mente. Há uma infalibilidade, irmãos. Pensa comigo, tá? Falando da lógica. Se a gente acredita que a palavra de Deus é inspirada, eu pergunto, quantos acreditam aqui? Necessariamente, irmãos, você vai acreditar que a palavra de Deus é infalível, porque foi Deus que falou, foi Deus que inspirou, e ela não falha, Deus não falha, e ela é inerrante. Foi Deus que falou, Deus que inspirou, ela não erra. Então, saber que a palavra de Deus ela é inspirada já resolve as outras duas coisas. Já resolve a questão da infalibilidade
não tem falha, e já resolve a questão da inerrância, não tem erro. A Bíblia não contém erro algum, ela está correta em tudo. Seu testemunho interior pode ter erro, meu também. A visão que você teve pode ter erro, a minha também. O sonho que você teve pode ter erro, o meu também, mas a Bíblia não. O que está escrito na Bíblia está. A Bíblia não contém erro, ela está correta em tudo o que declara, visto que Deus não mente nem erra, e que a Bíblia é a sua palavra. Segue-se que tudo que nela está escrito necessariamente é a verdade, irmãos. E aí nós vamos ver os versículos. João 10, versículo 35, você vai ver aí comigo. Estamos na página 19, indo já para a página 20. João 10 da apostila, versículo 35. Jesus disse: a Escritura não pode ser anulada, ela não falha. E Lucas 16, versículo 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Não cai nada, irmãos, ela é infalível, não tem como, ela é a Bíblia Sagrada. A infalibilidade da Escritura se refere à incapacidade de errar. A Bíblia não pode errar, Deus não pode errar, está claro isso? Se você perceber, nós estamos exaltando a Bíblia, estamos exaltando a palavra, estamos dizendo o que o status que a palavra tem que ter. Porque se você observar, no decorrer dos anos da história, todo esfriamento da igreja se dá pela baixa apreciação da Bíblia. Começa aí. Começa dizendo que a Bíblia não é mais inerrante. Começa dizendo que a Bíblia não é tão inspirada assim. Começa a deixar a Bíblia em segundo plano, e nós aqui estamos colocando a Bíblia em primeiro plano. Entendem onde é que estão as doutrinas falsas? Deus falou comigo, mas está na Bíblia? Não. Um anjo me apareceu, está na Bíblia? Não. Eu tive um sonho, está na Bíblia? Não. Mas eu tive uma visão, está na Bíblia? Está. Sua visão ainda é inconstante, a sua visão ainda é passível de ser julgada e passível de estar errada. Não, mas está na Bíblia, pastor. Ela é inconclusiva, não pode estar igual no sentido de status, não é. Compreendem? Então nós estamos só puxando as coisas para cima. A Bíblia está lá em cima, irmãos. Está lá em cima no nível de status de revelação, tá? Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, a infalibilidade e a inerrância. A infalibilidade, irmãos, fala a respeito do potencial. Se ela é infalível, ela nunca terá o potencial de errar e de falhar. Se ela é inerrante, ela nunca irá falhar, é o estado dela. Então o potencial de falhar é infalível, e o estado de errar é inerrante. É claro, irmãos, que a infalibilidade está acima do inerrante, porque não existe potencial de erro. Você pode hoje dar certo, mas amanhã dar errado. Você pode hoje fazer a coisa certa, mas pode dar errado. Mas a Bíblia não. A Bíblia, ela é infalível. O status dela, que é de inerrante, já coloca ela lá em cima, mas o status de infalível levanta mais ainda, porque a infalibilidade fala de potencial de erro e de falha, é zero. Não há potencial de falha nenhuma. A Bíblia não pode e não contém erros, seja falando de coisas espirituais, históricas ou de outros assuntos. Ela é correta em tudo que afirma. Deixa eu explicar umas coisas. Esses slides, essas frases, essas colocações, tudo aqui tem um propósito. Não pense que isso aqui é só para a gente desenvolver a matéria e a gente coloca uma coisinha ou outra. Não, isso tem um propósito, irmã. Se nós estamos falando essas coisas, porque tem algo por trás tentando desfazer, tem algo por trás tentando bloquear. Então, o que foi dito aqui? A Bíblia não pode conter erros, seja falando de coisas espirituais, isso quase todo mundo aceita, mas de coisas históricas. Há uma doutrina aí fora dizendo que a Bíblia é perfeita espiritualmente, mas historicamente não, tem alguns erros. Isso é mentira, porque se a Bíblia falha historicamente, ela falha espiritualmente também.
Isso é uma grande mentira. Então não tem nada colocado aqui por um acaso. Por exemplo, dizer que o testemunho interior está no mesmo nível de Bíblia Sagrada, é aí onde vem as doutrinas falsas. Não está. Não está. E nós viemos de uma doutrina que dizia que estava. Não está. Por isso, a gente vê pessoas dizendo: Deus falou, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu tive uma impressão, e a gente engolia goela abaixo. Hoje não. Porque não está na Bíblia. Mas o testemunho interior, sim, irmão, parabéns. É de acordo com a palavra? Não. Então não é bíblico. Mas Deus falou não, foi a sua mente ou o diabo. Ou, quando você entender um pouco mais de soberania, é Deus empurrando para errar mesmo, porque negou e rejeitou a verdade durante anos, várias vezes. Mas esse é um outro assunto. Vamos falar sobre Deus e sua soberania. Então, irmãos, não coloca testemunho interior no mesmo patamar. Não fala de sonho e de visão no mesmo patamar. Divisão. Não pode. A Bíblia é inerrante. É a Bíblia Sagrada. Foi dada. É o livro, é a carta de amor que Deus deu para mim e para você. Amém? De vez em quando é um curso de teologia sistemática, mas de vez em quando, se você quiser se alegrar, dá uma glória a Deus, aleluia, fica à vontade, irmãos. Aleluia. Alguém que rejeita a inerrância da Bíblia está assumindo uma posição intelectual de incrédulo. Alguém que rejeita a infalibilidade da Bíblia está assumindo uma posição de incrédulo. E nós somos crentes. Amém? E deve prosseguir para defender e justificar sua cosmovisão pessoal, que é contrária à Bíblia. Quem está dizendo que tem erros e falhas, por menor que seja, é incrédulo. A Bíblia é inerrante. Aí, irmãos, nós precisamos agora é o próximo passo aí na página 20, é a autoridade da Escritura. Nós estamos falando das características da Bíblia. Precisamos determinar a extensão, entender a extensão da autoridade da Bíblia. Quando você entender a extensão da autoridade da Bíblia, até onde ela vai, até onde a autoridade bíblica vai, pode ir e chega. Se nós entendemos essa extensão, nós vamos entender o controle e o nível de controle que a Bíblia tem sobre nós. A inspiração, unidade e infalibilidade da Escritura implicam que ela possui autoridade absoluta. Quantos creem nisso? Ela tem autoridade absoluta. Então nós chegamos à conclusão que a Bíblia Sagrada é o próprio Deus falando conosco. Chegamos à conclusão que a Bíblia Sagrada é a inspiração de Deus. Isso é fato. Então, ouçam, que é o cerne dessa lição. Se a Bíblia Sagrada é a própria voz de Deus, e o é. Se a Bíblia Sagrada é a inspiração de Deus, e o é. Se a Bíblia Sagrada é Deus falando conosco, e o é. Então a autoridade de Deus é igual à autoridade da Bíblia. Aleluia. A autoridade da Bíblia, da Sagrada Escritura, é a mesma autoridade que Deus tem. Entendem? É idêntica. Por conseguinte, a autoridade da Escritura é idêntica à autoridade divina. Aí agora vamos ver alguns exemplos disso na Bíblia. Vamos lá? Veja aqui a autoridade de Deus falando, que é igual à autoridade das Escrituras. Vamos lá. Primeiro eu quero mostrar com vocês, estamos na página 21, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó. Ora, se você quiser acompanhar aqui, pode, estão abrindo a Bíblia aí, fica à vontade. Pode trazer tablet, notebook, trazer celular para ir mais rápido, fica à vontade, irmãos. É até bom essa parte tecnológica, nós crescermos nisso também, tá? Fique à vontade. Vamos lá, vamos ler. Página 21, nós queremos ler o versículo Gênesis 12, de 1 a 3. Ele está falando da autoridade de Deus e a autoridade da Bíblia. Vamos ver se é igual. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis 12, versículo é o versículo 1 ao versículo 3. Certo, irmãos? Amém. Agora olha o que Paulo diz em Gálatas 3, versículo 8. Olha lá em Gálatas 3, 8. Ora, também vai estar aqui, tá, irmãos? Eduardo, está filmando lá em cima também?
Está pegando só eu lá em cima? Não pega a tela não, né? De repente se afastar um pouco para pegar a tela vai ficar melhor. Bom? Pegar a tela toda. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Peraí, onde Paulo tirou isso? Volta, Gênesis 12, versículo 1 a 3. Olha lá: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e seja você uma bênção. Parte final, versículo 3: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem disse isso? Versículo 1, leia na sua Bíblia, Gênesis 12, 1. Quem disse? Ora, o Senhor disse a Abraão, na tela, o Senhor disse a Abraão. Quem disse? O Senhor. O que o Senhor disse a Abraão? Aqui está o versículo, ele termina dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem disse isso a Abraão foi o Senhor. Quem foi que Paulo disse? Paulo disse que disse. Paulo disse com o Senhor ou Paulo disse com a Escritura? Olha o que Paulo disse. Paulo repete o que Abraão disse. Acompanhe, irmãos. Paulo disse: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, anunciou o primeiro Evangelho a Abraão, dizendo, Gênesis 12, versículo 3: em ti serão benditas todas as nações da terra. Em Gênesis 2:1 diz: o Senhor disse a Abraão. E Paulo disse em Gálatas 3 que a Escritura foi que disse a Abraão. Ou seja, a Escritura é igual a Deus falando. Vocês estão entendendo a colocação? Paulo disse que o que Deus disse é a Escritura. É a Escritura, é a Bíblia Sagrada, irmãos. Vamos ver um outro texto? Vamos lá. Vai comigo agora para o texto de Êxodo. Eu coloquei aqui também na tela. Se você quiser acompanhar comigo aqui na tela, de repente, para ficar mais fácil, mais rápido, a gente pode acompanhar aqui na tela. Estamos lendo Êxodo 9, 13 a 16, falando da autoridade da Escritura. Bom, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirvam, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas, olha só, que não há outro como eu em toda a terra. Eu quero que você saiba que não há outro como eu em toda a terra. Quem disse isso? O Senhor pediu para Moisés falar para quem? Para Faraó. Amém? Continua. Isso é Êxodo 9, 13 a 16. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Pronto. Agora olha o que Paulo fala em Romanos 9. Observe, Paulo, porque ele não disse: foi o Senhor que disse a Faraó. Paulo disse: porque a Escritura diz a Faraó. Foi a Bíblia que falou com o Faraó. A Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que Deus diz para Faraó foi exatamente o que a Escritura disse para Faraó. Deus e a Escritura têm a mesma autoridade. Estão entendendo, irmãos? Deus falando é a Escritura falando. Então, se eu rejeito a Escritura, eu rejeito Deus. Aí, irmão, pode ter assim do Senhor, visão, profecia, anjo aparecendo, pode ter o que for. Se não estiver em linha com as Escrituras, não está correto. Estão comigo, irmão? Estão entendendo? Aleluia. Enquanto a passagem de Gênesis diz que foi o Senhor que falou a Abraão, Gálatas diz que foi a Escritura que previu, a Escritura que anunciou. A passagem de Êxodo declara que foi o Senhor quem disse a Moisés o que falará a Faraó. Mas Romanos diz, a Escritura diz a Faraó:
visto que Deus possui autoridade absoluta e última, a Bíblia sempre porta a autoridade absoluta e última. Última autoridade da vida, Bíblia Sagrada. Última autoridade da vida, Deus. Deus e sua palavra têm a mesma autoridade. Então, se não existe diferença entre Deus falando e a Bíblia falando, não há diferença entre obedecer a Deus e obedecer a Bíblia. Parece tão básico, né? Pastor, isso eu já sei. Isso é lógica, pastor, isso é lógico. Pois é, e muitos de nós erramos nisso. Esse aqui é um problema gravíssimo da igreja. O relacionamento que a igreja tem com a Bíblia é um relacionamento como se ela estivesse em segundo plano. Você vai conversar com pessoas, ela diz, olha, a Bíblia diz isso, a pessoa diz, mas Deus me falou isso. Aí está lá em cima. Você não consegue questionar nada, absolutamente nada. Você diz, a Bíblia diz isso, a pessoa, mas Deus falou. Deus falou. Mas irmão, a Bíblia diz isso. Não importa, eu tenho um testemunho interior. Na prática, irmãos, na prática, tem muito erro e muito desvio. Deus está nos corrigindo pelo ensinamento da palavra. Amém? Crer e obedecer a Bíblia é crer e obedecer a Deus. Não crer e não obedecer a Bíblia é não crer e não obedecer a Deus. A Bíblia não é apenas um instrumento através do qual Ele nos fala. Antes, as palavras da Bíblia são as próprias palavras de Deus falando, não há nenhuma diferença. Então, a Bíblia é a voz divina para a humanidade e sua autoridade, a autoridade da Bíblia é total, completa. Amém? Inerrante, infalível. E a pergunta é: nós precisamos da Bíblia ou não? Amém. Como precisamos, ela é necessária para tudo. Ela é necessária. Tem gente que acha, isso aí eu posso no tópico, mais uma característica da Escritura, que está aqui na tela, você pode acompanhar, a necessidade da Escritura. Isso aqui é importante ser falado, irmãos, porque tem pessoas que dizem assim: pronto, a Bíblia diz que eu tenho que dar minhas ofertas, a Bíblia diz que eu tenho que ir à igreja, congregar, a Bíblia diz que eu tenho, é claro isso, que eu tenho que amar as pessoas, isso é claro, mas a Bíblia não diz por que eu tenho que me casar. A Bíblia não diz em qual casa eu devo morar. Aí começa a colocar a Bíblia como sendo um livro que não é suficiente. Amados, a Bíblia é suficiente. Ela é suficiente. Se você começar a estudar a Bíblia Sagrada, você vai entender perfeitamente com quem você deve casar. E perfeitamente com quem você não deve casar. Você não está entendendo? A Bíblia é suficiente. Estudar a Bíblia Sagrada é necessário para toda a humanidade e especialmente os seus filhos. Então não rejeite a Bíblia, ela governa tudo. Aqueles que rejeitam a autoridade da Bíblia vão rejeitar o seu governo, mesmo sem admitir isso, mesmo sem achar que ela é suficiente. Aí sempre dizendo: não, está faltando alguma coisa, será que tem tudo mesmo? Ela tem tudo. A Bíblia, irmãos, nos conduz à salvação. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra infalível de Deus que vai nos levar a sermos salvos. Estão comigo? Amém. Aleluia. Dentro dessa lição da necessidade das Escrituras, eu quero falar um pouco, irmãos, a respeito de apologia. Alguém já ouviu falar na palavra apologia? Amém. Apologia, irmãos, ou apologética é a ciência de dar uma defesa da fé. É a ciência que dá uma defesa da fé. Apologética ou apologia. Apologética, né? Um apologeta é alguém que defende a sua fé. Porque precisamos conhecer as Escrituras, justamente, irmãos, para defender a nossa fé. Hoje, irmãos, a historinha é a seguinte: você vai para as universidades, você vai para as escolas, principalmente do governo federal, e você vai se posicionar nas empresas, no mundo de uma forma geral. Quando você começa a falar dos princípios infalíveis e inerrantes da Bíblia Sagrada, você recebe uma rejeição violenta.
E normalmente a conversa que se fala é: não, aqui nós não discutimos religião, aqui nós não aceitamos isso, nós não aceitamos essas coisas de sermos cristãos, do cristianismo. A ideia que se passa, irmãos, é que dá para viver sem os princípios de Deus. Essa é a ideia que se passa. A ideia que se passa é que dá para viver sem os princípios da Bíblia. E aí isso é uma grande hipocrisia. Aí onde entra o apologeta, é quem vai defender sua fé, e quem sabe defender sua fé. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que se não tiver seguir os princípios bíblicos, o mundo não existe. O homem não sabe nem o que é certo e errado. Sabia disso? Como eu disse, se você tirar Deus, você tira a palavra. Tira a palavra, eu posso matar. Me fala de uma regra aí que impeça eu de matar uma pessoa. Me fala de uma regra, de uma moral que é a média da humanidade e que rege os relacionamentos, que me impede de roubar. O que impede alguém de roubar, furtar, matar e não desejar as coisas dos outros? Então é uma verdadeira hipocrisia por parte da sociedade em falar que não precisa da Bíblia. Então nós precisamos levantar com autoridade e com conhecimento para dizer: se tirar a Bíblia, vale tudo. Se tirar a Bíblia, pode tudo. Então eles já ficam: não, mas não é assim, não pode. Quem disse que não pode? Eles não têm uma fonte segura para dizer: não matarás. Não tem. Não, mas se matar, você destrói a espécie. Mas qual o problema de destruir a espécie? Os homens não estão virando mulheres e as mulheres não estão virando homem? Qual o problema de destruir a espécie? Não tem problema de destruir a espécie. Qual o problema de destruir o planeta Terra? Você percebe que se você não tem um princípio bíblico, tudo se acaba. Então é uma verdadeira mentira do mundo dizer que não precisa da Bíblia de Deus. Ele regra tudo. A Bíblia coordena tudo. Sabe por que a gente respeita o horário para vir para a aula? Por causa da Bíblia. Sabe por que você é fiel, você é leal? Por causa da Bíblia. Sabe por que você não pega a mulher do seu próximo? Porque a Bíblia diz que não pode pegar. Então os princípios mais básicos da moral, os princípios mais simples da moral, irmãos, todos têm a sua raiz na Bíblia Sagrada. Aí é uma falsidade no mundo secular, dizendo que nós não queremos esse negócio de Bíblia, de cristianismo que chamam, né? De ser cristão, esse negócio de religião, nós não queremos, mas isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é uma farsa. Defenda o Evangelho lá dentro, com conhecimento. Os irmãos estão entendendo? Amém. Com conhecimento. Então a pessoa chega e diz assim: não, mas não é a Bíblia. Eles dizem que não querem a Bíblia, mas eles se recusam a admitir que todos precisam de Deus e da Bíblia para viver. Até o incrédulo e o mais insensato ateu que existe no mundo, todos precisam. E a tarefa do apologeta, que é aquele que defende a fé, nós vamos aprender isso também aqui, já estamos aprendendo, é justamente expor essa suposição implícita do incrédulo dessas verdades da Bíblia, que ele está dizendo que não existe, e mostrar para eles que eles estão explicitamente rejeitando a Bíblia, mas à medida de qualquer cosmovisão no mundo, irmãos, que seja consistente, qualquer cosmovisão no mundo que